how are you? I hope you are alright. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nessa videoaula de hoje, a gente vai dar sequência às nossas explicações sobre o Simple Present e a gente vai ver aqui algumas atividades, como que a gente vai aplicar as regrinhas que a gente viu do Simple Present na terceira pessoa. Então vamos lá, nós temos aqui uma pessoa se apresentando e ele diz: My name is Harry Johnson. Então nós temos aqui em primeira pessoa ele dizendo: meu nome é Harry Johnson. Imagine que você esteja apresentando Harry Johnson para alguém. Então você não vai dizer meu nome, my name, você vai dizer o nome dele, né? Então você diria his name. Olha a primeira alteração que eu fiz. My name, meu nome, né? Eu estou apresentando uma pessoa, não é mais eu, é ele, né? Então, his name, o nome dele. His name is Harry Johnson. Então, se for Harry Johnson falando, eu diria My name is Harry Johnson. Como é você apresentando ele para alguém, você diria His name is Harry Johnson. Continuando ainda na família Johnson, imagine agora que você esteja ouvindo a Mary se apresentar. E a Mary diz: My name is Mary Johnson. Isso é ela dizendo: meu nome é Mary Johnson. Se você for apresentar a Mary, ao invés de usar my, você diria her. Porque não é my name, não é meu nome. Meu nome é quando ela fala. Quando é você falando sobre ela, você diria her name, que seria o nome dela. Her name is Mary Johnson. Então, apresentando em primeira pessoa, my name is Harry Johnson, my name is Mary Johnson. Se a gente estiver falando, apresentando em terceira pessoa, a gente que está falando do Harry e da Mary, a gente vai usar os pronomes his, quando for o ele, e her para o ela. Então, his name, o nome dele é Harry Johnson, e o nome dela, her name is Mary Johnson. Agora observe essas duas frases. I work in an office. I work in a pet shop. Então nós temos uma pessoa dizendo I work in an office. Então ele está dizendo eu trabalho em um escritório, né? Ele ou ela. E a pessoa de baixo, I work in a pet shop. Beleza. Vamos imaginar que a pessoa que está dizendo I work in an office seja a Mary Johnson. Então, eu vou dizer que a Mary Johnson trabalha em um escritório. A Mary Johnson, contando isso pra gente, ela diz I work in an office. Mas se for a gente falando sobre ela, a gente vai fazer assim, ó, vamos escrever aqui, ela trabalha em um escritório. Então, ao invés de estar escrito I work, eu trabalho, a gente vai colocar ela trabalha. Então, she works. Por que she works? Por que eu coloquei esse Szinho aqui? Vamos ver se vocês lembram. Quando a gente vai conjugar verbos em inglês, a gente só vai mudar o verbo, só vai ter alteração aqui no verbo quando for a terceira pessoa do singular, ou seja, he, she, it, só quando for ele e ela. E aí existem aquelas regras de alterações que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. E o primeiro caso é a gente colocar um S ao final do verbo. Então, olha só, eu trabalho, I work, she works. Eu trabalho, I work, she works. Beleza? Se a Mary está falando, ela diz, I work in an office. Se é eu falando para vocês sobre a Mary, eu digo, she works in an office. Ok? Marcar aqui novamente o Szinho. Beleza? Então, como ela trabalha, a gente fez essa alteração aqui. Mesma coisa vai acontecer aqui no I work in a pet shop. Quem que trabalha nesse pet shop? Vamos imaginar que seja o Harry Johnson. Então, se eu vou contar para vocês, Harry Johnson trabalha em um pet shop. Então, vou escrever ele, he. O que vai acontecer aqui com o meu verbo work? Eu vou acrescentar esse Szinho, certo?
porque a gente só altera os verbos em inglês no simple present quando é a terceira pessoa do singular. Ele, ela, he, she, it. Ok? Então, Mary dizendo para você, I work in an office. O Harry contando para você, I work in a pet shop. Eu contando para vocês que ela trabalha no escritório, she works in an office. Eu contando para vocês que ele trabalha num pet shop, he works in a pet shop. Bom, agora vamos imaginar que Harry e Mary estão falando sobre o café da manhã deles, for breakfast, o que eles comem e bebem no café da manhã. Começando com Harry. O Harry diz assim, ó, I eat bread and I drink coffee. Então ele contando para você, ó, eu como pão e eu bebo café. Isso é o Harry. E a Mary contando também o que ela faz, ela diz, I eat cake and I drink orange juice. Então a Mary, ela diz, eu como bolo e eu bebo suco de laranja. Muito bem. Isso é o Harry e a Mary falando. Se for eu contando para vocês, ou seja, vai ser um texto em terceira pessoa, né? Eu vou dizer ele e ela, aí eu vou precisar alterar o meu verbo aqui, os meus verbos, o verbo comer, eat, e o verbo beber, drink. Então vamos lá, vou contar para vocês que o Harry come pão e bebe café. Então vamos colocar aqui ele, he. O que vai acontecer com o verbo comer? O verbo eat. Como é a terceira pessoa do singular, é um ele aqui, eu vou ter que alterar o final do verbo. O que eu faço? Coloco um S. He eats bread and he... Vou alterar também o verbo beber. O que eu faço? Coloco um S, né? He drinks milk. Aliás, coffee, né? Ele toma café. Então, eu contando para vocês sobre o Harry. He eats bread and he drinks coffee. Beleza? A Mary disse, I eat cake and I drink orange juice. Aí eu vou repassar para vocês, vou contar o que a Mary me falou. Então eu vou dizer assim, ó, ela come bolo e bebe suco de laranja. Então vamos lá, she, pegar o verbo comer, o que eu faço? Coloco o Szinho. She eats cake and she drinks orange juice. Ok? Então, tranquilo, né? Se é a terceira pessoa, ele e ela, eu preciso alterar aqui o finalzinho do meu verbo. Eu preciso conjugá-lo. Conjugação de verbos em inglês, a gente só vai ter uma mudança significativa quando for ele ou ela. Beleza? Se aqui, por exemplo, ao invés de I eat fosse, em vez de falar eu como, eu estivesse falando você come. Vejam bem, se fosse eu como, I eat, you eat, nós comemos, we eat, eles comem, they eat. A gente não muda, fica igual o verbo comer, tá vendo? Eat, eat, eat. A gente só vai fazer uma mudança, só vai ficar bem diferente quando for ele e ela. E o primeiro caso é o acréscimo desse Szinho no final. Então, ele come, he eats, ela come, she eats. Bom, mais duas frases. O Harry Johnson diz o seguinte: I play tennis on Saturday. Então ele diz, eu jogo tênis no sábado. E a Mary diz, I enjoy listening to music. Então ela diz, eu curto, eu gosto de ouvir música. Beleza? Então se eu for contar, ele joga tênis no sábado. Como é que eu vou fazer aqui? Ó? He, o que vai acontecer com o play? Vou colocar um Szinho. He plays tennis on Saturday. Ok? E agora vamos escrever a da Mary. Ela diz, I enjoy listening to music. Então ela, she enjoys listening to music. Beleza? Então coloquei um Szinho aqui porque era um ele e um ela. Certo? Bom, deixa eu escrever mais uma coisa aqui sobre o Harry Johnson. Harry Johnson dizendo o seguinte. O Harry Johnson dizendo, I worry about the future. Eu me preocupo com o futuro. E a Mary também. Mary também se preocupa com o futuro. Tem que pensar no futuro, né? Então a Mary também diz, I worry about the future. Os dois se preocupam com o futuro.
Bom, se eu for contar que ele se preocupa com o futuro, vou colocar aqui, ó. He worries about the future. E aí vem a pergunta. Por que quando era play eu coloquei só um S, he plays, e quando era worry eu tirei o Y e coloquei isso aqui, ó, IES. Ficou bem diferente, né? Por que eu fiz isso? Vocês lembram da regrinha? A regrinha é o seguinte. Tanto a palavra play quanto a palavra worry, as duas terminam com Y no final. O que eu tenho que ver? Eu tenho que ver o que vem antes do Y. No caso do play, vem uma vogal A. Então, quando antes do Y vem uma vogal, eu sigo a regrinha do S, coloco um Szinho aqui, ó, he plays. Quando antes do Y vem consoante, eu tiro o Y e substituo ele por IES, ok? Então, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Ela se preocupa. She worry, olha só, Y depois de consoante. Então, o Y sai. Aí entra IES. She worries Vou mudar as cores aqui. She worries about the future. Mais uma informação sobre Harry e Mary. A Mary, começando com Mary diz assim, ó, I have a dog. Ela tem um cachorro. E o Harry diz assim, ó, I have a cat. Eu tenho um gato. Então, eu vou contar para vocês que o Harry tem um cachorro. Então, eu vou colocar ele. Eu posso colocar ele, ou se eu quiser também eu posso escrever o nome, tá? Posso colocar Harry. Vamos colocar Harry dessa vez em vez de ele? Então, vamos lá. Harry. Harry has a dog. Por que eu coloquei has? Porque quando é terceira pessoa, quando é ele e ela, né? Eu tenho que mudar o verbo. E no caso do have, não entra um Szinho aqui no final. No caso dele, a mudança é diferente. O que acontece com o verbo have? Ele vira isso aqui, ó, ele vira has, ok? Então, o verbo have vira has. A Mary disse, I have a cat. Então, contando para vocês que Mary tem um gato. Mary has, vamos usar esse has aqui, ó. Mary has a cat. Ok? Então, quando for o verbo have, se for a terceira pessoa do singular, ele e ela, eu vou usar a forma has. Bom, mais duas informações aqui de cada um. Primeiro começamos com Harry Johnson. Harry Johnson diz o seguinte, I finish work at 6 p.m. Então ele termina o trabalho às 6 horas. I watch movies. Mais uma coisa que ele faz na vida dele, ele assiste filmes. Então vamos contar isso para vocês aqui, ó. Eu termino o trabalho às 6, é o Harry Johnson dizendo isso. Vamos escrever aqui o Harry termina o trabalho às 6. Bom, se Harry é ele, terceira pessoa, né, do singular, eu vou precisar mudar aqui o finalzinho desse verbo. Vou precisar acrescentar alguma coisa aqui. E o que eu vou acrescentar? O ES, finishes. Mesma coisa aqui, ó. I watch movies. Então vamos contar aqui ele. Vamos escrever ele dessa vez. E aí o que eu vou colocar aqui no finalzinho? S. He watches movies. A Mary, falando sobre ela agora, ó. A Mary diz, I go home around 7 p.m. Eu vou para casa lá pelas 7 da noite. Então vamos escrever aqui Mary go, vou colocar o que aqui? S, goes home around 7 p.m. E ela diz que quando ela chega em casa, né? I kiss my husband. Ela diz que ela beija o marido, então vamos escrever aqui, ó. Ela, she
kiss, vamos colocar o ES, kisses. Aqui ela diz my husband, então ela diz meu marido, né? Porque é ela falando. Então, como é a gente falando sobre ela, a gente não vai colocar my, né? O marido é dela, a gente vai colocar her husband. Ok? Beleza. E por que eu coloquei esse ES no final do verbo finish, no final do verbo watch, do verbo go e do verbo kiss? Vocês lembram por quê? Só para a gente relembrar, quando a gente tem verbos terminados com x, sh, s, o, ch ou z, a gente acrescenta o ES ao final do verbo. Isso na conjugação da terceira pessoa do singular, ou seja, ele e ela. Vejamos alguns exemplos. I wash the car. Então, eu estou dizendo, ó, eu lavo o carro. I wash the car. Se for o Harry, eu estou contando para vocês que o Harry lava o carro. Harry washes. Por que eu coloquei esse S? Porque o verbo termina com SH. Beleza? Harry washes the car. I miss you. Eu sinto falta de você. Eu sinto saudades de você. Se for a Mary que disse isso, a Mary que sente falta de você, diríamos Mary misses you. Ia receber esse ES ao final do verbo miss, porque termina com S. Ok, pessoal? Então esse foi mais um vídeo com exemplos de Simple Present, os casos de conjugações na terceira pessoa do singular. Lembrando que as terceiras pessoas do singular são o ele e o ela, que em inglês é he, she e o it, ok? A gente só vai fazer mudanças aí no final dos verbos quando forem he, she, it. No mais, fica da mesma forma, tá? Por exemplo, quando eu digo I wash the car, eu lavo o carro. Se ao invés de Harry, deixa eu apagar aqui, Harry, se eu fosse falar que você lava o carro, eu não ia fazer alteração nenhuma no verbo wash aqui, ó. You wash the car. Se fosse nós lavamos o carro, we wash the car, ok? Eu só vou fazer alterações quando for ele ou ela, beleza? Assim é a regra de conjugação de verbos em inglês, beleza? Espero que vocês tenham conseguido entender. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.